Olá, bem-vindos ao meu canal. E voltamos a falar de máscaras. Nós, designers, modelistas e costureiras, sempre estivemos voltadas para o vestuário do corpo, estudando todos os biotipos e procurando criar produtos de moda que tivessem conforto e vestibilidade. Mas esse 2020 começou bem diferente e com a chegada da Covid-19 foi preciso vestir o rosto. E assim como o corpo, o rosto tem diferentes formatos. O molde que eu vou apresentar para vocês hoje se assemelha a muitos outros que eu já fiz, inclusive alguns que vocês já viram aqui na internet. O tecido externo deve ser cortado exatamente como está no molde. Está previsto a margem de costura de 1 centímetro. Já o tecido interno deve ser cortado até o limite da linha vertical lateral. Este molde vai contemplar tanto o tecido plano quanto a malha, com pequenos diferenciais na hora da costura. Mas o que eu quero mesmo mostrar para vocês é um diferencial que eu julgo bem importante, que é a questão do tecido não ser sugado enquanto falamos e respiramos. Para isso, nós vamos colocar no tecido principal, o tecido externo, uma entretela termocolante de malha 100% poliéster. É a composição indicada pela OMS para o tecido externo e para o filtro. Esta máscara eu estou usando um tecido de tricoline misto, poliéster e algodão, e uma entretela de malha. E esta aqui é uma malha suplex 100% poliéster. Ela vai ser revestida por uma entretela de malha, também de poliéster, e o forro vai ser em malha de algodão. O mesmo molde usado no tecido plano pode ser usado na malha, observando que se a malha tiver muita elasticidade, o molde deve ser reduzido proporcionalmente. Outro diferencial da malha em relação ao tecido plano é que o molde interno deve ser cortado um pouco menor que o externo, tanto em cima quanto embaixo. Isso vai fazer com que o forro não saia para fora. Com o ferro quente, eu entretelhei os tecidos externos. Agora eu vou costurar a parte curva, tanto do tecido externo quanto do forro. No tecido de malha, eu faço a união das duas partes na máquina de overlock. Já no tecido plano, a costura é só na máquina reta. No tecido plano, eu sugiro fazer um pesponto rebatendo a costura. Isso vai dar mais estrutura à curva. Do lado interno, na parte cortada menor, nas duas extremidades fazer bainhas. No tecido plano, fazer 2 viras e costurar. Já na malha, fazer bainha com galoneira ou costure com máquina doméstica com agulha dupla. Agora, vamos juntar as duas partes, colocando direito com direito e costurando do lado avesso. No tecido plano, costuramos na reta. Já na malha, fazemos o fechamento na overlock ou então num ponto flexível da máquina reta doméstica. Vamos desvirar os tecidos, tirando do avesso e levando para o direito. No tecido plano, fazemos um pesponto em toda a volta. Já na malha, não precisa, porque fizemos a parte interna um pouco menor. Pelo lado direito, vamos preparar as bainhas. Elas vão servir de canaleta para o elástico regulável. Eu gosto dessa opção por atender a diversos formatos de rosto e o franzido que o elástico faz na lateral acomoda. Ele trabalha a anatomia do rosto e não deixa aberturas laterais. No tecido plano, fazemos 2 viras e costuramos a bainha com a máquina reta. Já na malha, acertamos as laterais e com uma vira fazemos a bainha na galoneira ou na reta com agulha dupla. A canaleta pode passar elástico, cadarço ou corda, dando a opção de troca ao usuário. Eu gosto de fazer tiras de malha, ela fica mais confortável atrás da orelha. Se optar por tiras, escolha uma malha com uma boa elasticidade. Corte com 1 centímetro de largura no comprimento do sentido do fio. Ao puxar a malha, ela vai ficar como se fosse um elástico roletê. Caso não queira passar por trás da orelha, pode fazer tiras maiores e levar para trás da cabeça, prendendo com um regulador de elástico de 2 furos. Nossa máscara já está com as 3 camadas, conforme a orientação da Organização Mundial da Saúde. Mesmo assim, deixamos uma abertura para colocar um filtro. Para o filtro, eu cortei um pedaço do tecido Polyprotect. Ele é um tecido impermeável de poliéster com micropartículas de prata que promete inativar o vírus. E aqui estão as máscaras de tecido plano e malha finalizadas. Elas cobrem bem o rosto, não deixando nenhuma abertura. E a entretela estruturou bem o tecido, que não bate na boca e mesmo assim ficou respirável. Tu gostou do vídeo? Então deixa um joinha e te inscreve no canal. E nos vemos no próximo tutorial. Tchau!